E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou Alessandro, estou aqui reunido com essa pessoa charmosa, direto de Querência, Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? Olá, Alê, saudações a todas e todos. Bora para o episódio número 58 do Maldita Politicagem? É isso aí. O tema de hoje eu acho que é um tema que durante todos os episódios a gente quase não falou, apesar de ser um tema super pertinente, super relevante para a sociologia e para a ciência política também, que é a violência, né? Mais precisamente nós vamos falar sobre homicídios ou taxas de homicídios, quais são os fatores que contribuem para a diminuição ou aumento desse importante dado da sociedade brasileira e do mundo também. Tem uma imagem inicial para a gente, Luiz, ou não? Vamos começar com o que aconteceu na semana do dia 16, 15 de março, no Rio Grande do Norte. Todos devem ter visto que houve ali uma incidência de várias ações, como ônibus queimados, rebeliões nas prisões estaduais. Em Natal, em Mossoró, foram 15 cidades com ataques coordenados de facções no Rio Grande do Norte e agora, recentemente, que a Polícia Federal desbaratou o planejamento do PCC para atentar contra algumas autoridades brasileiras. Então, esse é um tema que vira e mexe, ele aparece no noticiário brasileiro, sempre provocando um temor muito grande de quem assiste, mas especialmente de quem vive essa realidade nas cidades, né? E como nós vamos tentar mostrar, esse é um negócio sazonal, acontece a cada intervalo de tempo em alguma cidade do Brasil. Isso explica em muito a dinâmica da violência urbana letal no nosso país. E tem uns avisos para o nosso ouvinte? Alessandro, não sei se você prestou atenção, mas os ouvintes ficaram muito serelepes com o episódio do comunismo, do anticomunismo e da ideologia. Fizeram muita piada, tiraram sarro bastante. Tiraram sarro de você, falaram que você é weberiano e que ficou assim até... Eu, né? Você ficou se sentindo mal discutindo Marx, né? Outra coisa, nas lutas de gosto, o público tem te deixado muito mal, hein? Pois né? Eu perco todas, né? Eu tô completamente impopular, mas cá entre nós que você também gosta de ficar em cima do muro, né? Gosta de negativo. Nessa semana que nós estamos gravando foi a do Titãs contra o Barão Vermelho, acho que deu 80-20. E na semana anterior foi o álbum da Tábua da Esmeralda contra o África Brasil, que a massa, a base do Maldita Politicagem também abraçou o Tábua de Esmeraldas. Então eu que sou um conhecedor rastaquera de música, muito distante da sua sofisticação, estou mais próximo do gosto popular. E o pessoal não comentou, a não ser no privado, não comentou nada da pulseirinha do Coldplay, né? Deu muita repercussão a pulseirinha do Coldplay, o pessoal não deu bola pra gente, provavelmente porque ninguém gostou daquele debate da pulseirinha do Coldplay. E, claro, o aviso da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem carências na condução disso aqui, que diz respeito à melhoria da qualidade técnica do áudio, de conseguir softwares mais sofisticados para preparar a edição, deixar a edição um pouco mais dinâmica, mais profissional, e tudo isso custa. Então, para aqueles que estão gostando, se você puder fazer uma contribuição, entra no apoia.se/maldita politicagem e faz uma doação pequena lá de 5, de 10 reais. A gente já prometeu isso há semanas, mas está no nosso horizonte logo, fazer conteúdos exclusivos para os doadores. E seria isso, Alessandro. Com o apoio de vocês será possível colocar vinhetas do Coldplay que o Luiz escolhe para nossa animação aqui. Então vamos lá. O bloco 1, a gente vai falar sobre um panorama, né, sobre como estão os dados do Brasil quanto à violência, quanto aos homicídios, né, como que isso se espalha ao longo do território brasileiro. E a gente vai trazer uma teoria sobre como o Estado pode ser relevante para compreender a diminuição dessa taxa de homicídio, a diminuição das mortes violentas, né, causadas pelos moradores, pelas próprias pessoas. No segundo bloco, a gente vai explorar melhor o caso brasileiro e ver como essa teoria pode ser aplicada. Só para adiantar, a teoria é baseada novamente no nosso nobre Norbert Elias, lá com o seu processo civilizatório. E no terceiro bloco, o Luiz vai responder a luta de gostos de sempre, a maldição, aconteceu em Querência, dessa vez, Luiz, aconteceu em Curitiba, viu? Tá bom. Vou contar uma historinha para você. Boa. E dessa vez eu vou ganhar a luta de gostos. Então, continua com a gente aí, pessoal. Luiz, então vamos começar dessa forma.
Todo mundo sabe que o Brasil é um país violento, mas quão violento é o nosso país? Começar com essa pergunta, ela tem um efeito retórico importante, né? O Brasil é violento? Aliás, um parênteses aqui. Eu, sempre que eu ia tentar usar o tal do chat GPT, eu não conseguia porque ele estava congestionado. Eu consegui para fazer essa pergunta para ele. E foi uma resposta absolutamente ridícula, porque ele começou: infelizmente, o Brasil é um país violento, patati, patatá, e não disse nada. Poderia ter sido assim, ou se é violento. Só isso que foi equivalente à resposta. Eu fui refinando a pergunta, pedi comparação com outros países e ficou uma grande porcaria. Resumindo, para entender problemas complexos como esse, o ChatGPT não ajuda em praticamente nada. Ou é a peça atrás do computador que é o problema, né? Não, você quer ver aqui? Eu tenho a memória, eu tenho registrado aqui as perguntas que eu fiz para ele. Enfim, o fato é que esse é um tema sobre o qual os estudiosos brasileiros se dedicam muito, há muito tempo, e há uma porção de trabalhos que a gente vai tocar muito rapidamente, mas nós vamos nos concentrar nos trabalhos mais relevantes para explicar as taxas de homicídio no Brasil, porque a questão da violência se desdobra em muitas, violência de gênero, feminicídio, violência contra a população LGBTQIA+, mas a gente vai ficar nas taxas de homicídio do Brasil, que de resto esse é um tema que conversa muito com o episódio da semana retrasada sobre a desinvenção ou a invenção dos direitos humanos. Quem não ouviu, recua e escuta lá, porque a gente faz uma explicação sobre a origem dos direitos humanos e como que no Brasil isso é uma coisa que não se desenvolve e por quê. Mas no que diz respeito à violência no Brasil, para a gente qualificar um pouco, vamos lá. O Brasil é o campeão de mortes violentas em números absolutos no mundo. Nenhum país mata mais com armas e de modo intencional do que o Brasil. Nós oscilamos de 47 para 50 mil óbitos nacionais, dependendo do ano, e isso está acima do segundo colocado, que é a Índia, com 40 mil, e do México, que é o terceiro, com 36 mil. O Brasil tem uma queda recente nos últimos 5 anos, uma tendência de queda nos últimos 5 anos, mas que não tira esse posto de campeão absoluto. Do ponto de vista daquele indicador que é mortes por 100 mil habitantes, que é um indicador muito usual nos estudos demográficos, o Brasil está em 8º, atrás de muitos países, a maioria deles na América Latina. Jamaica, Honduras, a África do Sul não. Enfim, o Brasil está em 8º. Mas você tinha falado outro dado, das 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil tem 15 delas, né? Então, segundo a Statista, né, empresa alemã que mede, também faz essa mensuração, que é baseada em número de assassinatos para cada 100 mil habitantes, né? Esse é o principal dado utilizado. É importante notar que 47 das cidades mais violentas do mundo nesse quesito estão na América. Todas essas cidades envolvidas de alguma forma com tráfico de drogas ou tráfico de armas, né? Com crime organizado. E chama atenção também a presença de 4 cidades norte-americanas, né? Os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, não fica fora dessa listagem que tem quase todos os países da América aqui. Apenas 3 cidades fora da América, que são justamente da África do Sul. E, complementando ainda, o Brasil tem 2,7% dos habitantes do planeta, mas representa 20,4% dos homicídios do planeta. É uma desproporção maior do que aquela que a gente viu na pandemia, que o Brasil representava aí 13, 15% dos mortos no mundo. No que diz respeito aos mortos por homicídio, o Brasil é ainda mais representativo. São 230 mortos por homicídio no mundo, aproximadamente, dependendo do ano. O Brasil sempre com 47, 48 mil, portanto 20%. Resumindo, é uma situação de guerra civil, né? O Brasil, se a gente calcular com países que passam por guerra, muitos não têm essas taxas de homicídio que o Brasil tem. É um fenômeno estável, no mais das vezes, né? A gente não varia esse dado de modo significativo. Houve um crescimento dos anos 2000 até 2017 e uma queda muito modesta a partir de então, que ainda não foi capaz de tirar o Brasil dessa posição inglória de ser o país que mais mata e do ponto de vista dos números absolutos no mundo. E Luiz, já entrando na nossa discussão, né, de forma mais específica, a população que é vítima desses assassinatos no Brasil,
ela não é um espelho, né? Ela não reflete a proporção da população geral, né? Ou seja, existe um tipo específico de pessoa que morre na nossa nação, né? Um tipo específico de vítima, né? Então tem tabela de hoje, eu queria perguntar para você, quem são as vítimas dos assassinatos, dos homicídios brasileiros? Pois então, existe também aqui um fenômeno estrutural, né, que não muda ao longo dos anos, historicamente, nos últimos 30, 40 anos, em geral, são negros, jovens e do sexo masculino, e a maioria mortas com armas de fogo. Só para detalhar, de todos os assassinatos intencionais no Brasil, 77, 78% são negros, 50% com idade entre 12 e 29 anos, muito jovens, né? Muito jovens, de 12 para 30 anos, 91% do sexo masculino e 76% mortos com armas de fogo. É uma guerra o que acontece com essa população negra jovem no Brasil. A gente vai entrar em outros detalhes desse dado, mas uma das questões que perpassam a análise é que há variações nas taxas de homicídio dependendo do estado e dependendo de certas circunstâncias que nós vamos explicar aqui. Mas esse dado aqui desse tem tabela não muda. Por mais que você suba e desça a taxa de homicídio no Brasil, a população atingida é sempre essa aqui nessas taxas muito parecidas. Negros, jovens, do sexo masculino, com armas de fogo. E alguns estudos qualitativos, né, estudos de pessoas que fazem trabalhos etnográficos, de entrevista lá nas comunidades mais pobres do Brasil, chegam à conclusão, né, para complementar esse dado, de que grande parte dessas pessoas que são vítimas dos homicídios são operadores baixos dos mercados ilegais de drogas, né, vendedores de armas, assaltantes de veículos, enfim, pessoas que fazem parte das facções organizadas no Brasil. Então, esse é um tema complexo, né, que a gente foi buscar esse panorama inicial aqui e que tem também uma série de explicações rivais, né, Luiz? A gente pode tentar aqui discutir quais aspectos estão relacionados, o que explica esses dados todos. A hora que a gente começa a procurar a literatura que o ChatGPT não rastreia, nós começamos a ver uma série de variáveis utilizadas para tentar explicar essa violência e esse morticínio. Então, você tem políticas sociais, distribuição de renda, a gente tem uma polícia mais ostensiva, né, e um maior recrudescimento policial. Tem, por exemplo, o argumento do ex-presidente Bolsonaro, que é o aumento do número de CACs no país. Ele teve a cara de pau de falar que isso diminuía a violência armada. As variáveis demográficas ou econômicas, melhor dizendo, como política social e distribuição de renda, elas têm um impacto muito indireto, né? Em geral, elas contribuem para diminuir, mas não de modo sistemático e nem de modo difuso no território. O fato é que existem variáveis que explicam mais as oscilações das taxas de homicídio. E esse é um ponto que a gente vai desenvolver com calma ainda, mas veja, a política de segurança pública no Brasil não passa só por uma fórmula que já foi testada no governo petista, que é crescimento econômico com distribuição de renda. Está aprovado dos anos 2003 até 2015, quando o PT governou, que só política de crescimento econômico com distribuição de renda, como Bolsa Família ou outros, como aumento do salário mínimo, isso por si só não mitiga os assassinatos. É preciso de política de segurança pública propriamente dita. E esse sempre foi um tabu para os governos de esquerda no Brasil, e a gente vai explorar como que isso se dá. Então, Luiz, para a gente conseguir responder a esse problema que era tanto quanto complexo, eu fui parar num estudo do John Guerin e do Cal Knudsen. O John Guerin é um estudioso, né, um pesquisador da Universidade de Austin, no Texas, e o Cal Knudsen, um sueco, né, um estudioso sueco da Universidade de Estocolmo. E no livro Homicide in State History, eles associam o crescimento ou a diminuição das taxas de homicídios com a presença do Estado, né, que eles chamam de Estado histórico. E aqui essa teoria, agora me dá licença, pessoal, talvez eu possa me alongar aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. A gente vai lá no Norbert Elias com o seu processo civilizatório, né, esse é o ponto de partida teórico, né? Então, segundo Elias, de forma bem básica, vai dizer que a violência na Europa foi diminuindo ao longo do tempo, conforme o Estado, as instituições estatais foram se desenvolvendo, foram se tornando mais presentes em todos os lugares do país, né, em todo o território, e se tornando a principal plataforma de resolução de conflitos, né? A presença do Estado vai fazendo com que as pessoas se acostumam com isso, que as pessoas vão diminuindo os seus atos de violência, né, ao longo do tempo. Então, o argumento geral é esse: presença do Estado como agente de resolução de conflitos.
Agora, isso tem a ver com uma série de transformações históricas, né? O próprio Elias vai falando, né, como no passado os cavaleiros, os nobres eram envolvidos sempre, estavam sempre preparados para arrancar uma espada e partir o cara no meio, né? Só que com o tempo, essa coisa foi se alterando para uma forma de nobreza que precisava controlar os seus impulsos, né? Que a violência era vista como algo ultrapassado, algo não civilizado. E a classe alta, com a presença do Estado moderno, as classes mais altas depois do século XVIII, XIX, vão ganhando aquele contorno de pessoas finas, pessoas que não gritam, pessoas que controlam seus impulsos mais selvagens, né? Na descrição que eles tinham. Então, é justamente esse hábito mais civilizado, menos violento, menos selvagem, que vai ser a marca característica das pessoas que estão ao redor do rei, que são as pessoas que estão acima da sociedade. Então, de grandes cavaleiros na Idade Média, os nobres se tornam promotores desse bom comportamento ao longo da história. Então, quando esses autores aqui, o Cal Knudsen e o John Gehring, vão fazendo o teste histórico com todas as nações do mundo, quase. É um estudo de 2.000 anos que eles pegam dados não sei de onde, de vários pesquisadores. Eles vão mostrando conforme os estados vão se desenvolvendo com mais tempo, a sociedade começa a se transformar e apaziguar as suas resoluções violentas e começam a legitimar esses canais institucionais de resolução de conflitos. Então é desse estudo que o próximo estudo que a gente vai ver no bloco 2 se baseia, né? Então, por enquanto, é isso que a gente precisa guardar, o estado histórico, né, a presença histórica do Estado como fonte de resolução de conflitos. Se eu puder me intrometer aqui nesse ponto, se eu pegar a equação que você tentou explicar, Lê, a ideia é mudanças nos hábitos, mais institucionalização das leis, né? As pessoas vão internalizando e direcionando a resolução dos conflitos para as arenas do Estado, como tribunal, parlamento, etc., isso vai diminuindo os conflitos violentos, as práticas violentas, e, baseado ainda naquela coisa de reprovar a violência, que é típica do processo civilizatório, as mortes violentas vão declinando historicamente. E quando isso não acontece, acontece o que acontece em geral na América Latina, que já é ponto do bloco 2, é isso. Isso, então, até o próprio livro aqui desses dois autores vão dizendo que quando os moradores chegam à conclusão que o sistema, mesmo o Estado já moderno, né, dos dias atuais, as pessoas sabem que o Estado não vai ser capaz de resolver aqueles conflitos, começa a se criar um tipo de código de honra paralelo, né? De que as pessoas, principalmente os homens, os autores destacam isso, precisam fazer justiça com as próprias mãos. Então, principalmente os estados de países subdesenvolvidos possuem muito desse tipo de ação individual, de justiça feita de forma individual, né? Que acaba se tornando violenta no final das contas. Mas a gente vai ver que essa coisa é mais complexa, como é de costume no Brasil. Então, continue com a gente, pessoal. Então, Luiz, vamos lá. Será que essa tese do John Gehring e do Knudsen dá certo para o caso brasileiro? No Brasil parece que se aplica bem, porque a história da violência urbana no Brasil, ela tem estreita relação com o encarceramento. À medida em que cresce o encarceramento nos anos 70 e nos anos 80, esse passa a ser um problema gravíssimo, porque as prisões são utilizadas com forma de entulho de pessoas, sem a menor condição de sobrevivência digna, como asseio, higiene, alimentação e o pior, prática sistemática da tortura, e aí os presos começam a se organizar para reagir a essas condições. Essa é a história do massacre do Carandiru e depois do deslocamento de alguns presos do Carandiru, em São Paulo, para a casa de detenção de Taubaté, que tinha o nome de Piranhão, que era muito conhecida por ser um lugar de tratamento muito hostil com os presos. Essa dinâmica ali, para quem já viu o filme do Hector Babenco, né, Carandiru, a condição dos presos ali era uma coisa tenebrosa. Depois do massacre feito pelo governo de São Paulo em 93, alguns dos líderes daquela rebelião foram para o Piranhão, em Taubaté, e ali se começa a organizar, a estruturar uma rede de presos para reivindicar melhores condições de cárcere. O fato é que, a partir daí, eles fazem também rebeliões no Piranhão e depois eles começam a ser deslocados para outras prisões do Brasil.
Inclusive, ali nos anos 2000, 98, 2000, eles vêm para o Paraná. Eles são distribuídos em prisões como Piraquara, Maringá, e eles próprios tinham planejado isso, porque à medida em que os estados da federação faziam convênios para transferir presos, eles iam distribuindo e difundindo a organização de núcleos de presos em uma forma de rede para reivindicar melhores condições e criarem facções criminosas organizadas em todo o território nacional. É o tratamento dos estados brasileiros, dos estados da federação, com os presos, que é um tratamento que a gente conhece dos filmes e dos documentários. Tem um documentário da HBO sobre o PCC. Esse tipo de tratamento que a gente sabe como uma coisa assim infernal, que é a base para a organização das facções que está na história do crime brasileiro a partir dos anos 90. Há um caso, né, esses casos famosos, Marcola, Fernandinho Beiramar, mas tem um que é o Geleião, que é um dos fundadores do PCC também, que ele foi preso aos 18 anos e ficou preso desde então até os 60 anos, quando ele morreu agora em 2021 de Covid. Eu não sei em qual prisão ele morreu, mas foi uma morte recente. Então, vocês imaginam, ele ficou 42 anos preso, acumulando pena porque ele cometia crimes dentro da prisão e sendo transferido de estado para estado, organizando núcleos do PCC, primeiro no Paraná, depois ele criou o primeiro comando do Mato Grosso do Sul, e ele foi organizando isso. Então, nessa história de remover e transferir preso, está a história de estruturar as facções que hoje são centrais para entender o crime no Brasil. Lembrando que houve a primeira rebelião organizada em São Paulo em 2001, foram mais de 30 unidades prisionais que se rebelaram simultaneamente, envolvendo 28 mil presos. Foi ali que o PCC deu o seu recado para o mundo. Em 2001, no estado de São Paulo inteiro, quase mais de 30 prisões. E depois, em 2006, quando vários líderes foram deslocados para outras regiões, eles começaram com aquela tática de ataques coordenados, de queimar ônibus, de assassinar policiais, de ataque a delegacias, que foi um momento dos mais tensos do estado de São Paulo em 2006. Então, esses dois momentos, 2001 e 2006, esses dois momentos demonstraram que o PCC era uma organização muito poderosa e que, de fato, dentro dos seus territórios, ela era capaz de fazer frente ao poder do Estado. Mas aí o nosso ouvinte deve estar se perguntando, o que tem a ver as facções com a solução do Estado que a gente apresentou no primeiro bloco? Bom, esse elo a gente vai deixar um pouco mais claro agora com o estudo, né, liderado pelo Gabriel Feltran, acompanhado de vários pesquisadores, aqui eu vou citar os nomes, já que é um estudo muito bem elaborado, muito esclarecedor, que mistura, na verdade, métodos quantitativos com qualitativos, né? Então, é um estudo que, com certeza, deve ter durado muitos anos, né? Acompanhado, então, Gabriel Feltran, da Cecília Lero, da Marceli Cipriano, da Janaína Maldonado, do Fernando de Jesus Rodrigues, Luiz Eduardo Lopes Silva e Nildo Farias. Então, é essa equipe por trás desse estudo de muito fôlego, né, que tem como um dos principais estudos presentes nesse trabalho o caso do PCC em São Paulo. Então, Luiz, você pode contar para a gente como que o PCC, a organização do primeiro comando da capital, pode ilustrar qual é o impacto das organizações, das facções nacionais nas taxas de homicídios? A ideia é que o que aconteceu em São Paulo foi o experimento que depois vai se difundir pelo Brasil, né, com diferenças porque existem particularidades estaduais. Mas basicamente é o seguinte, nos anos 90, as taxas em São Paulo crescem, as taxas de homicídio crescem porque há uma reorganização do crime em função da própria criação e estruturação do PCC. Então o PCC começa a ocupar regiões de outros grupos e isso sempre se dá de forma violenta. Então, os autores argumentam que os conflitos entre as facções criminosas, condicionadas por guerras, por pacificações entre grupos mais locais, às vezes grupos estaduais, às vezes grupos nacionais, é, de longe, a principal causa da variação, da incrível variação das taxas de homicídio no Brasil. Isso quer dizer que não existe uma tendência nacional, não existe uma tendência geral de todo o Brasil. As taxas de homicídio disparam e declinam conforme a dinâmica dos conflitos entre as facções criminosas que são sempre pontuadas em determinadas regiões do Brasil. Então, se você olha os gráficos, cresce a taxa em São Paulo e a taxa, por exemplo, no Paraná fica estável. Por quê? Porque o conflito entre as facções está se dando em São Paulo. Por isso que o trabalho deles, eles fazem um esforço de desagregar as taxas quantitativas por estado e por perfil do atingido, né, de quem morreu,
homens, negros e assim por diante. E depois eles fazem aquilo que eles chamam de sinopses, explicando a história da eclosão desses conflitos entre determinadas facções. E eles usam 4 estados como estudo de caso, que são São Paulo, Maranhão, Alagoas ou Maceió e Porto Alegre. Eles analisam a eclosão de conflitos entre facções nessas 4 capitais e demonstram como que surgir crise de conflito entre facções aumenta as taxas de homicídio em toda a região e quando essas facções se pacificam, as taxas declinam. Então, não existe variável demográfica como Bolsa Família, aumento do salário mínimo, não existe variáveis de nenhuma natureza como polícia ostensiva, nada disso tem o mesmo poder explicativo sobre as taxas de homicídio no Brasil do que a dinâmica conflitiva entre esses grupos. Eu achei que isso quitou um problema que há muito eu queria entender e eu não consegui entender. E esse artigo, confesso que me acalmou, embora tenha uma explicação que demonstra um buraco gigantesco da nossa história e um problema muito difícil de resolver. E aí, né, Luiz, os pesquisadores, né, além do caso do PCC e de todos esses estados, eles destacam o papel que o primeiro Comando Capital, PCC, e do Comando Vermelho, como facções que são nacionais, né? Então, essas facções nacionais, pelo fato delas terem tido durante 20 anos um acordo de paz entre elas, e por terem desenvolvido mecanismos de resolução de conflitos, né, negociação. Lógico, é preciso sempre ter uma espécie de bom senso sobre o tema, né? O que interessa para essas facções, acima de tudo, é o mercado, né? Como se fosse uma empresa que não quer entrar em guerra, né? Então, quando eles se institucionalizam de forma nacional, né, que são essas facções de caráter nacional e não regional, o que elas querem, de alguma forma, é a organização desse mercado como um todo. Organizar o mercado e deixar as prisões mais seguras, porque eles viviam se matando e sendo torturados, né? Perfeito. E eles criaram mecanismos de resolução de conflitos que, se a gente for ligar com a teoria que a gente falou no primeiro bloco, a teoria dos 2 professores, nós podemos entendê-las como um tipo de estado paralelo que civiliza o processo. Isso que é coisa maluca. Então, se a gente for ligar o processo civilizatório que a gente falou no primeiro bloco, o que acontece no Brasil é um negócio esquisito. A nossa violência na América Latina está toda associada com o tráfico de drogas, né? Os países todos que têm as suas cidades lá entre as mais violentas do mundo, como a gente mostrou, tem todos envolvimento com tráfico de drogas, de armas, etc., né? Crime organizado. No entanto, a queda também, a pacificação da coisa no Brasil está relacionado com a própria institucionalização e a organização dessas grandes organizações aqui, né, do PCC, principalmente do Comando Vermelho, que inclusive tem o lema, né, paz entre nós e guerra ao sistema, né, que foi esse lema que simboliza a paz entre essas 2 facções, que agora eu acho que não está mais de pé esse acordo entre eles. Então essa é a grande contradição do caso brasileiro, né? É a forma como a teoria também ela está presente no nosso caso. O próprio Gabriel Feltran cita isso numa discussão do Twitter, que a gente acabou sendo feliz e a gente presenciou essa discussão, né? Pois é, e esse tipo de institucionalização ao que o Alê se refere, ela acontece com ritmos diferentes dependendo da região do país. Por exemplo, quando o Fernandinho Beiramar foi transferido para um presídio de Maceió, ele leva a lógica de organização para o estado da Alagoas. E ali, a partir de então, ele começa a estruturar o Comando Vermelho na região metropolitana de Maceió, e isso dispara um conflito com as gangues locais. E aí as taxas crescem. As taxas de Maceió se mantêm altas até meados de 2011, mas elas não têm o grau de estabilidade de redução que acontece em São Paulo, por exemplo. Né? Então, demonstrando que a dinâmica local ela guarda particularidades, dependendo de outras facções que estão presentes, do tipo de aliança que existe entre essas facções, tudo isso acaba tendo uma dinâmica local muito forte. Mas o caso de São Paulo com o PCC é muito eloquente do argumento dos autores, porque São Paulo, que tinha aí taxas de homicídio de 70 por 100 mil, que é uma taxa muito alta, maior do que a média brasileira, que está em 20 e poucos, 30, dependendo do bairro, que era muito forte a violência, essas taxas caem para 3 para 100 mil. Então você está de 70 para 3 para 100 mil, demonstrando a capacidade que o PCC teve nessa região de estruturar a lógica do controle do território e da pacificação dos conflitos, institucionalizando aquilo que o Estado foi historicamente incapaz de fazer, certo? A gente pode fazer uma discussão se realmente o Estado quis em algum momento fazer isso, né? É uma boa discussão, né? Mas vale a pena só complementar aqui os dados, Alessandro, porque a gente disponibiliza para vocês olharem os artigos, é importante consultar o material, mas aquilo que a gente falou no primeiro bloco do perfil de quem sofre essa violência letal,
que são os jovens negros, as taxas gerais de homicídio nos estados mais violentos sempre estão aí na casa dos 70, 80, 100 por 100 mil. Quando a gente olha para a população Só para negra... complementar aqui, Luiz, Tijuana, a cidade mais perigosa do mundo, tem a taxa de 138. 138. Mas no que se refere, quando dá os picos de conflito entre as facções, nesses 4 estudos de caso, Maceió, São Luís do Maranhão, Porto Alegre e São Paulo, nos piores casos, as taxas que incidem sobre a população negra chega a 400 mortes por 100 mil ou 700 mortes por 100 mil num pico em Maceió, que é algo assustador. É 10 vezes mais a taxa média. Então, morrem 10 vezes mais negros do que brancos quando há esses picos. Se a gente quiser tentar fazer uma tradução simples do que seriam 700 mortos para cada 100 mil, é mais ou menos se vocês pegam mil pessoas, morrem 7. Seria como se você pegasse alguns quarteirões e ali morressem 7 pessoas, né, num mês crítico, né, de crime, entendeu? São taxas muito absurdas. Você falou Tijuana é 130 por 100 mil, em Maceió, em determinado momento, teve 700 por 100 mil, para mostrar como que isso é uma violência completamente fora do que a gente é capaz de imaginar, Então, com a população Luiz, negra. nós temos um quebra-pau acadêmico que a gente acabou presenciando no Twitter, né? Pois é que foi sugerido no Twitter um artigo de autores americanos que mostravam que as taxas de homicídio caíam. São 2 autores, um da Universidade de Notre Dame e outro da Universidade de San Antonio, no Texas, que eles fazem uma correlação entre o governo de partidos programáticos versus governo de partidos clientelistas no Brasil e concluem que quando partidos programáticos, partidos estruturados em programas como o PT e o PSDB governam, há uma queda na taxa de homicídio. E quando partidos clientelistas governam, há um aumento na taxa de homicídio. Bom, obviamente que pelo que os autores... Vamos deixar para o nosso ouvinte tirar as conclusões desse dado, né? Aí eles podem escrever, comentar o que eles acham disso, porque falta especialmente o mecanismo causal, né? O que faz? Como assim? Enfim, esse é o tipo de correlação que sai do nada para lugar nenhum, né? Dá vontade de soltar o cara lá no meio da guerra, lá no meio do Alagoas, lá e falar, pega aí o partido programático e explica aí como é que ele tá, como é que tá solucionando o problema. E aí, Alessandro, você que queria colocar os autores de Notre Dame e de San Antônio lá no meio do conflito entre as facções, conta para nós, aconteceu alguma coisa em querência a respeito disso? Não foi em querência, eu acho difícil eu acho difícil acontecer isso em querência em algum dia, mas eu estava outro dia, né, há muito tempo atrás, na Trajano Reis, né, que para quem não conhece a Trajano Reis, que está ouvindo a gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, imaginem aí os lugares mais boêmios da cidade. Trajano Hells? A famosa Trajano Hells, onde tem ali o crime organizado, né? As pessoas estão sempre ali, o crime organizado, fazendo o seu comércio ali com os seus vendedores. Bom, em determinado momento eu saí de perto da multidão e fui pedir um Uber. Quando chegou um casal muito, muito esquisito perto de mim, né? Apontou uma arma e roubaram meu celular. Né? Essa foi a história, o início da história. Bom, eu saí um pouco desnorteado do local ali, né? E logo os vendedores ali, os traficantes chegaram e vieram falar o que aconteceu, né? Eu falei, não, fui roubado, fui assaltado por quem? Aí eu fui assaltado por um casal assim, assado. Eu sei que em questão de 5 minutos apareceram, sei lá, 30 desses moleques que trabalham ali no centro da cidade, se organizaram e saíram correndo, saíram procurando, né, quem foi que me assaltou. Ou seja, para aquelas pessoas ali, embora o preconceito dos curitibanos acham que são eles, né, os criminosos que cometem esse tipo de crime, né, eles não querem e não permitem esse tipo de coisa ali, né. A polícia mobiliza muito menos ali naquela região da cidade, né. Eles saíram correndo desesperados atrás. Eu confesso que eu não sei o resultado, consegui pegar um Uber com o celular de um amigo meu e fui embora para casa, não fiquei esperando nada acontecer, mas foi impressionante, mobilização muito rápida que eles fizeram para tentar ir atrás dos assaltantes. Aconteceu em querência, aconteceu na Trajano Hells. Isso que você quer dizer é que o assalto atrapalha os negócios, né? Se você começar a assustar a população, aquilo ali vai começar a esvaziar, o que não é bom para aquilo que a molecada faz ali de noite, né? Pois é uma contradição estranha essa, né? Mas é isso, né? A organização do crime, o crime organizado ali, eles não querem que esse tipo de coisa aconteça, né?
Então, vale frisar que no argumento dos autores do artigo, dos 8 autores que a gente citou, existe desde o encarceramento em massa, e quando essas facções se estruturam com essa força, elas têm uma dialética entre aquilo que acontece dentro e fora do presídio. Tem uma frase do próprio Gabriel, num artigo que ele fez depois, no Estadão, que quando você prende alguém da rua, você transforma em 2 criminosos, porque o cara vai para dentro da prisão e outro surge na rua. Essa dinâmica, ela está totalmente amparada pelas tecnologias de comunicação e pelas redes que são muito fortes dentro dos presídios e fora dos presídios que conectam essas organizações. Então, essa ideia de encarceramento em massa, de condições insalubres de vida, né, como aconteceu em Pedrinhas, em São Luís, que o Bolsonaro fez troça, e agora o que estava acontecendo no Rio Grande do Norte, porque a causa do estopim das manifestações no Rio Grande do Norte, a gente começou com elas, foram exigência e tratamento aos presos que respeitasse a legislação, porque eles estavam passando situação desumana lá. Quando acontecem esses ataques coordenados, parece que os governos não têm outra resposta. Eles falam, não, está tudo sob controle, pode ser do PT, do PSDB, do DEM, do partido que for. Eles falam, não, está tudo sob controle, eles estão auriçados porque a gente fez uma política de ostensiva de combate ao crime nas ruas, eles estão reagindo. Tudo mentira. O que acontece em geral, pelo que a imprensa apura e pelo que os pesquisadores demonstram, é sempre alguma coisa que afeta severamente a vida dos líderes nas prisões, né? Em geral tortura, em geral retirada de direitos, né? Eles ficam em regime de isolamento durante anos, o que é proibido por lei. Então, quando isso afeta sensivelmente muito desses líderes, eles coordenam ataques nas ruas. E aí vem o governo falar, não, está tudo sob controle até daqui mais uns 6, 10, 8 meses, quando explode em outra região do país, demonstrando que o Estado não tem controle sobre isso. E isso é parte de temas que a gente vai voltar a explorar, que é como que essa dinâmica já está difundida no interior do Brasil, e agora era parte do problema que acontecia lá na Amazônia, na exploração do ouro ilegal, porque as organizações criminosas como o PCC estão lá já na Amazônia, porque faz fronteira, porque eles exploram madeira, porque eles exploram o tráfico de armas. Então esse é um problema que não está mais nos grandes centros urbanos apenas, também já está na floresta. Luiz, vamos encarar nossa maldição, né? Uma pergunta simples, então, para o nosso episódio. O crime organizado é uma maldição para você? Quer começar? Ah, sim, claro que é, né? Porque por mais que a gente possa mostrar por dados que eles foram capazes de pacificar e diminuir a taxa de homicídio, e em muitas regiões as pessoas, inclusive, apontam que se sentem seguras, obviamente que é uma situação de dois entes de poder, né? Você tem a polícia, tem o Estado e você tem essas instituições. Então, ali, e quando eles querem resolver um problema, eles identificam assassinos, eles fazem uma espécie de tribunal local, mas isso você não tem um direito de defesa legalmente instituído. A lei dos grupos criminosos é uma lei para lá de arbitrária, não é uma lei feita no parlamento. Então, isso não é um sinal, essa pacificação, ela é uma pacificação, entre aspas, ela é uma pacificação relativa. É possível que ela seja abalada por algum conflito, é possível que injustiças muito graves sejam cometidas, então é óbvio que isso não é uma coisa bendita. Pois é, né? O crime, ele é maldito, né? A organização do crime é melhor do que o crime todo, né, desorganizado, o crime sempre, as facções todas em guerra, lógico que eles de forma organizada é melhor para a nossa sociedade. No entanto, né, a nossa crítica principal é que esse espaço de resolução de conflitos deveria ser ocupado pelo Estado, não pelo Código de Hammurabi lá que esses caras devem colocar em prática nas diversas regiões do país, né? Então é preciso sempre lembrar, né? A gente colocou canais, mecanismos de resolução de conflitos, mas na prática a gente está falando de uma decisão arbitrária das pessoas, enfim, né? É uma coisa muito precária, muito pouco profissional. Nós temos profissionais para isso, né? Então deveria ser ali a resolução dos nossos conflitos. Luiz, aí a gente chegou na parte da luta de gostos e o seguinte... Você prefere David Bowie ou você prefere Queen? Pô, isso tem alguma coisa a ver com o episódio? Tá totalmente deslocado. Esse é de algum outro episódio que ficou faltando? Não, tô totalmente deslocado aqui. Eu fui no freestyle total, que era a ideia inicial nossa, né? Essa coisa de tentar ligar as coisas, não sei. Queen ou David Bowie? Pô, mas essa é barbada. É claro que é David Bowie, pô. Não tem nenhuma dificuldade. Semana passada foi difícil, essa não foi difícil.
E você? Eu detesto Queen. Louco. Finalmente. Vou colocar aqui. Eu tava torcendo para você falar Queen pra gente ter horas aqui de discussão. Mas para mim também não tem discussão. Desculpa para os ouvintes que gostam do Queen, mas eu não consigo gostar. Os rockers, que nem você, gostam dos primeiros álbuns do Queen, não gostam? Os rockers pra valer. Não gosta, não gosta. Aquilo lá me enche o saco. A hora que eu vejo aquela Will Rock começar a tocar, eu quase que dou cambalhota. Nota do primeiro editor. A divergência entre os gostos da equipe do Maldita Politicagem. A gente precisava de umas doações a mais para poder colocar o Por favor, a gente pede um apoio de vocês que estão nos ouvindo, que está nos ouvindo, porque veja só o tipo de imitação que a gente precisa ouvir sexta-feira de noite, Luiz. Isso daí não animou, não. E os avisos? A gente gostaria de agradecer. Muitas pessoas estão chegando, conhecendo o Maldita Politicagem, e isso é motivo de uma felicidade tremenda. Se vocês estão gostando, comentem aí com os colegas, com os amigos de sala de aula, com as pessoas do trabalho que eventualmente possam se interessar com conteúdos de sociologia e de ciência política. E, claro, mais ainda, escrevam pra gente no @malditapoliticagem no Instagram ou no @mpoliticagem pelo Twitter. A gente recebeu uma sugestão de tema bacanizada que a gente vai botar em prática na próxima semana, provavelmente. E a gente gostaria de que aqueles que gostam mesmo e podem, façam uma doaçãozinha para que a gente coloque o Luta de Gostos musicado aqui. Façam um salseiro, uma folia um pouco maior no final, que vai deixar o episódio mais bonitinho. Então entra lá, se você puder, no apoia.se/maldita politicagem. E por último ainda, se você gostou, vai lá e coloca, pelo amor de Deus, coloca 5 estrelas no Spotify pra gente, que isso faz diferença para aparecer para outros ouvintes escutarem também. Seria muito importante pra gente se você colocasse as 5 estrelinhas lá pra gente, pelo amor de Deus. Eu queria mandar um abraço para muita gente que está fora de Curitiba. Nós somos residentes aqui de Curitiba, né? Agora não é mais maioria das pessoas, né? Os ouvintes, né? A gente tá com muitos ouvintes em São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras capitais do Brasil, cidades do Brasil. Então, um abraço, galera. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.